Então hoje a palavra é baseada em Filipenses 3,13, que diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás elas ficam. O versículo tá assim curtinho, mas eu quero ler aqui na Bíblia, então, Filipenses 3, 12 e 13, que eu vou ler aqui. Olha, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, a palavra de hoje, baseada em Filipenses 3,13, do nosso 10º dia, é isso: não se apegue àquilo que Deus já te libertou. E eu quero falar 3 pontos que são muito importantes para a nossa vida. Primeiro ponto: muitas pessoas vivem aprisionadas por decisões erradas tomadas no passado. E algumas até mesmo por decisões que não tomaram, ou seja, perderam essa oportunidade. E de verdade, às vezes até eu, você e eu, vivemos aprisionados por decisões que a gente já tomou, sabe? E decisões já tomadas, não tem como a gente voltar atrás. E é uma grande, um grande problema, uma grande dificuldade de deixar a pessoa deprimida, é essa questão de decisões que você já tomou, que não deu certo por essa decisão, não deu certo, mas que você não tem como voltar. E se não tem como você voltar, olha só, você não sabe. Se não tem como voltar, então por que é que eu e você, nós vamos ficar preocupados com a decisão já tomada? Uma vez eu atendi um cliente que eu tive que falar algo para ele, eu não vou falar o que eu falei para ele, que ele ficou assustado de verdade. Se tivéssemos a possibilidade de voltar atrás, ou numa varinha mágica, de voltar atrás, a gente podia fazer isso. Só que é igualzinho o relógio, sabe? O relógio do tempo. Esse relógio que a gente tem aqui, tem como eu usar, voltar o ponteirinho dele para qualquer horário antes desse que a gente está até falando aqui. Mas o nosso relógio do tempo, o tempo natural, o tempo que Deus nos deu, não tem como a gente voltar ao passado pelas decisões erradas, equivocadas que nós tomamos. E aquela decisão que você podia ter decidido algo diferente e não decidiu, e tá tudo certo também. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas vivem aprisionadas por decisões erradas que tomaram e por decisões que não tomaram. E às vezes essas decisões que não tomaram foi um dos motivos que não permitiu que você avançasse no seu caminho. Pois é. E o outro ponto, olha, pessoas estão feridas emocionalmente por decisões não tomadas. Por quê? Porque são decisões que vieram diante delas e que era uma boa oportunidade e não a aproveitaram. Não aproveitaram por medo ou por ser mal interpretada e por não cuidar da sua própria vida. Bom dia, Cris. E essas decisões que não tomaram por achar que os outros iriam falar dessas decisões. Só que essa decisão seria boa para você, mas você ficou pensando nos outros ao invés de você mesma. Olha, e aí bate um arrependimento tremendo por decisões que você não tomou. Então, não se apegue a essas decisões que você não tomou ou que você já tomou, sabe? E que não adianta mais nada você ficar pensando nela. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer esquecendo-me das coisas que para trás fica. Esse esquecer
Não é, gente, não é amnésia. Não existe essa possibilidade. Se você é uma pessoa saudável mentalmente, de memória boa, o cérebro está ótimo, maravilhoso, não existe essa possibilidade de amnésia, entende? Mas existe a possibilidade de você não dar importância. Não dá importância às decisões erradas que você tomou, não dá importância a decisões que você precisava tomar e que eram boas para a sua vida e que você não tomou também. Já foi, já deu, entende? Já deu. Agora, o terceiro ponto que eu quero falar para você: você não pode mais viver sob a culpa das decisões e das não decisões também. E quando eu falo dessas decisões, é decisões em todos os sentidos, não é só emocional, sabe? Eu tinha assim, uma pessoa que era muito querida minha e a gente tinha uma amizade muito legal. Só que houve um tempo em que essa amizade ela foi rompida, houve uma ruptura nessa amizade. E por 2 vezes eu tentei trazer essa pessoa de volta para o meu convívio, né? Mas 2 vezes Deus usou pessoas e métodos diferentes para dizer: presta atenção no que eu vou te falar, hein? Eu nem sei porquê, que eu tô entrando nesse detalhe aqui agora. Não traga de volta aquilo que eu já levei. Não traga de volta pessoas que Deus levou da sua vida. Por gostar muito dessa pessoa, eu queria novamente reatar. Mas Deus por 2 vezes falou para mim: não traga de volta quem eu já levei. O porquê eu não entendo, sabe? Porque eu ainda continuo gostando dessa pessoa. Mas ele sabe por quê. Talvez eu nem estivesse aqui agora falando com vocês a respeito disso aqui. Então existem decisões que a gente toma. Gente, não tem jeito. Já tomou, não tem como voltar atrás. Tem como agora você prosseguir para o alvo, igual o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu quero dizer também em relação ao passado doloroso que você viveu, situações que aconteceram na sua vida. Volto a dizer, não esquecer não é amnésia, não é ter amnésia, é você olhar para esse passado, olhar para essas questões, olhar para elas, sabe? E dizer: aconteceu, tá tudo bem. Eu agora vou seguir com a minha vida. Ah, Rosângela, mas você não sabe o que aconteceu. Não preciso saber. A não ser que você me contrate como sua terapeuta. Mas assim, você sabe do que aconteceu, do que você viveu. Entende? Então assim, olha para essas questões, para esse passado e faça o seguinte, sabe? Faça uma oração e entregue esse passado para ele. Aí eu fiquei pensando, imagina, o apóstolo Paulo foi um grande perseguidor da igreja de Cristo. Quantas pessoas ele mandou matar, não é? Imagina, eu fico analisando de que ele disse isso por conta do arrependimento que ele teve após a conversão dele. Mas aí me diz uma coisa, tinha como o apóstolo Paulo voltar ao passado e reviver essas pessoas que foram mortas por conta das decisões dele? Não. Mas você também não acha que batia um arrependimento nele? Gente, claro que batia. Imagina ele pensar nas pessoas que foram mortas porque levavam o nome de Jesus Cristo, entende? Então ele viveu tudo isso. E aí ele fala: eu não posso voltar, mas olha, eu posso prosseguir. Você não pode voltar, mas você pode prosseguir. Você pode ir adiante. Entenda isso. É lembrar do passado, dessas dores, e falar assim: eu aprendi isso com essa dor, mas agora eu preciso caminhar para frente. Eu preciso prosseguir para o meu alvo. E qual é o teu alvo de verdade? Que alvo você tem na sua vida? Se você não tem ainda um alvo definido, eu quero te incentivar a você definir, a você ter um alvo a prosseguir. Porque quem não tem alvo a prosseguir para caminhar para frente, não para trás, para caminhar para frente, para adiante, quem não tem esse alvo fica olhando o tempo todo para o passado. Fica dirigindo a sua vida olhando para os retrovisores e perde a oportunidade de olhar para o para-brisa que está à sua frente e que vai mostrar para você quanta coisa boa você pode viver ainda. Então hoje eu quero te incentivar a isso, sabe? É necessário avançar em fé, deixando todo o passado onde deve ficar,
O teu passado, o meu passado, ele tem que ficar aos pés da cruz. É ali que eu tenho que depositar. É ali que você precisa depositar. Aos pés dele, do nosso mestre. Aos pés daquele que carregou toda a culpa do nosso passado, daquilo que a gente fez e daquilo que a gente perdeu a oportunidade boa de fazer. Deixar diante dele, deixar com ele, aos pés de Jesus. E lá, todo o nosso pecado, toda a nossa angústia, toda a nossa frustração, lá foram perdoados. E a promessa é certa para minha e para sua vida. Uma promessa de vida, de paz, de tranquilidade. Isso quer dizer que você não vai ter mais problemas? Claro que eu vou ter, né, gente? A palavra diz o quê? Que no mundo nós teremos aflições. Mas eu preciso ter bom ânimo. Você precisa ter bom ânimo para seguir adiante, para seguir para sua vida. Então, olha, não se apegue àquilo que Deus já te libertou. Deus já te libertou do teu passado tenebroso, passado negro, feridas emocionais, decisões não tomadas, decisões tomadas que não deram certo. Deus já te libertou disso tudo. Então hoje a proposta é: prossiga para o alvo, porque Deus já te libertou. E que hoje, sexta-feira, nosso 10º dia de desafio, seja uma sexta-feira de bênção. E lembra disso. Não se apegue às coisas do seu passado. Prossiga para o alvo. Onde tem a soberana, o quê? Olha, maravilhosa promessa de Deus para minha e para a sua vida. Deus te abençoe, seja um dia maravilhoso. E eu quero orar por você nesse momento. Agradecendo ao Pai por sua vida, pelas bênçãos que Ele tem para você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho para que Ele na cruz pudesse carregar todo o meu passado triste, de decisões que foram erradas, equivocadas, que nós tomamos e que não deram certo e que nos trouxeram tristeza, nos trouxeram um peso tão grande. E decisões que precisavam ser tomadas para benefício próprio, mas o medo impediu que nós tomássemos essas decisões. E obrigada por essa palavra de que eu não preciso ficar olhando para o passado. Olhar para tudo aquilo que eu já vivi. E nos ajuda, Senhor, a entender que pessoas vão da nossa vida e que elas não precisam voltar. Algumas vão e voltam, outras vão porque o Senhor não quer mais que esteja por perto. Porque o Senhor quer ao nosso lado pessoas que vão contribuir com o teu propósito. E se a pessoa foi, é que de certa forma não contribuirá. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, abençoar a vida da Patrícia, da Cris e de outras pessoas que passarão por aqui, por esse vídeo. Que a tua graça e a tua bênção alcance a vida delas e a vida de cada um, a minha vida também. E obrigada por me fazer entender que a única pessoa que eu preciso ter ao meu lado é o Senhor, é o meu amado Jesus e o meu amado Espírito Santo. Essas são as pessoas que verdadeiramente nós precisamos ter ao nosso lado. Precisamos ter também os nossos familiares, o qual, Pai, nós abençoamos cada um deles, nossos filhos, maridos, sabe? Os amigos que o Senhor os mantém perto da gente, abençoa cada um. E nos ajuda a tomar decisões certas, decisões que não vão trazer prejuízos para a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, nossa vida física, financeira. Nos ajuda nessas decisões e que possamos prosseguir para o alvo, onde lá na frente tem uma promessa maravilhosa de Deus para a nossa vida. Que a tua bênção alcance a vida de todos nós nessa manhã, durante esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Admere. Bom dia, querida. Olha, Admere, hoje a palavra foi, sabe o quê? Não se apegue àquilo que Deus já te libertou. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Essa live, ela não é, assim, para muito tempo, 1 hora não. É uma live rápida, em que a gente lê a palavra, medita um pouquinho e faz uma oração. Porque eu sei que você precisa cuidar da sua vida e eu também. Então, hoje foi o nosso 10º dia desse compromisso de 5 horas da manhã. E quero convidar você, assim, a Admere, a Cris, a Patrícia está sempre aqui. E convide outras pessoas para esse desafio. Ou se não for para o desafio, envia esse vídeo para algumas pessoas, sabe? Essa é uma forma de evangelizar também. Quando você compartilha os vídeos, quando eu posto lá no YouTube, ok? Então, ó, um beijo enorme. Bênção do Pai para sua vida no dia de hoje. E que Deus te abençoe.